Pessoal, lendo agora capítulo 2 de Geografia, quinto ano do ensino fundamental, Diversidade Cultural no Brasil. Para conversar, as crianças da imagem se parecem fisicamente com você? Por quê? Onde você acha que elas vivem? Você sabe que outros povos foram importantes na formação do povo brasileiro? Neste capítulo você vai identificar os povos que participaram da formação do povo brasileiro e de sua identidade, reconhecer a diversidade cultural de diferentes povos, valorizando sua riqueza, identificar as contribuições de diferentes povos para a formação cultural da população brasileira, reconhecer diversas manifestações culturais nas diferentes regiões brasileiras e suas origens. Formação do povo brasileiro. Observe o gráfico a seguir, depois converse com o colega e responda às perguntas. População brasileira por cor ou raça, 2021. 47% parda, 43% branca, 9,1% preta e 0,9% amarela mais indígena. Fonte IBGE. Tem as perguntas aqui. A. Quais são as cores ou raças predominantes na população brasileira? Por que você acha que esses grupos predominam na população brasileira? Qual a cor ou raça menos predominante na população brasileira? Como você se autodeclararia para o censo? Por quê? Como vimos no capítulo anterior, o IBGE é o órgão do governo federal que realiza levantamentos sobre a população do país para identificar a cor ou a raça da população brasileira. O órgão usa como base o princípio da autodeclaração, ou seja, as pessoas são questionadas sobre sua cor ou sua raça conforme as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. A classificação é feita de acordo com a resposta que elas fornecem para a pesquisa, ou seja, não se trata de uma classificação externa aplicada aos indivíduos. A aplicação desse princípio no levantamento dos dados populacionais é importante para combater preconceitos e discriminação, favorecendo a manifestação espontânea da identidade de cor. 2. Observe o quadro de Tarsila do Amaral. Nele, podemos notar as diferentes classificações de cor ou raça da população brasileira, mostradas no gráfico da página anterior. Você já viu? No capítulo 1, você aprendeu sobre a atual estrutura da população brasileira. Neste capítulo, você vai constatar que a população brasileira teve influência cultural de diversos povos e etnias em sua formação. 3. Vamos fazer uma releitura do quadro de Tarsila do Amaral em uma folha dada por seu professor. Siga os passos a seguir. Observe seus colegas de turma, seus professores e funcionários da escola. Em seguida, desenhe os rostos dessas pessoas como no quadro Operários. Desenhe como fundo o edifício da sua escola. Use lápis de cor para colorir sua obra de arte. Compartilhe sua obra com os colegas para que cada um possa se reconhecer nela. Cult. Em Desafio, você poderá acompanhar as histórias de João e Daniel, dois adolescentes que vivenciam realidades muito diferentes, uma aldeia indígena e uma cidade grande. O livro traz a possibilidade de refletir sobre conceitos relacionados à diversidade cultural e aprender sobre atitudes e valores diante das diferenças. Autor Ricardo Dreger, Editora Moderna, ano 2023. Diferença entre raça e etnia. Isso é importante para a prova, gente. O conceito de raça está ligado à ideia de traços biológicos característicos como cor da pele, do cabelo ou dos olhos. Já o conceito de etnia é principalmente social. A etnia se refere aos hábitos e às tradições culturais compartilhados por uma comunidade de pessoas. É importante sabermos que, para a ciência, existe apenas uma raça, a humana. Contudo, o IBGE usa as palavras raça e cor, entre aspas, para classificar a população brasileira. Número 1. Leia o texto a seguir e depois escreva o que você acha que a expressão caldeirão cultural quer dizer. Cor ou raça. Na formação da nossa população, foram diversos os povos
que compuseram nossa matriz, indígenas de diversas etnias, portugueses, negros, vindos de várias regiões do continente africano, especialmente Costa do Marfim e Angola, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes e japoneses. Nosso país é mundialmente conhecido pela mistura de diversas etnias, criando um rico caldeirão cultural. A população brasileira é bastante miscigenada. Miscigenação é a mistura entre diferentes etnias. Foi isso que ocorreu no Brasil. Por isso, podemos dizer que a formação do povo brasileiro recebeu contribuição de diversas etnias. Diversidade cultural de diferentes povos. 1. Cada uma das imagens a seguir mostra uma influência cultural trazida por um povo diferente. Você consegue identificar cada item e indicar o povo que deu origem a cada um deles? Escreva nos espaços a seguir. Africanos, japoneses, espanhóis, indianos. A diversidade das características físicas da população brasileira reflete as marcas dos diversos grupos humanos que participam de sua formação. Entretanto, não foi somente na pele, nos cabelos, na cor dos olhos ou no formato do rosto que esses povos deixaram suas marcas, mas também na cultura brasileira. Povos indígenas, número 1. Observe a gravura de Jean-Baptiste Debré e depois responda às perguntas. Letra A. Os indígenas retratados são todos iguais? B. Quais diferenças você observa entre eles? C. Muitos colonizadores portugueses que vieram ao Brasil consideravam os indígenas um povo só? Você imagina o porquê? Os povos indígenas viviam nas terras que seriam posteriormente chamadas de Brasil, muito tempo antes da chegada dos europeus. Eles eram muitos. Estima-se que a população indígena no Brasil tinha entre 2 e 4 milhões de pessoas. Esses grupos eram maiores e mais diversos do que hoje em dia. Os indígenas pertenciam a povos diferentes, cada um com sua cultura, ou seja, língua, crenças, hábitos, pensamentos, relacionamentos com outros povos e formas próprias de trabalho. Entretanto, doenças trazidas pelos europeus, conflitos e escravidão, fizeram com que essa população diminuísse bastante e vários desses povos desaparecessem. 2. Sublinhe no texto a quantidade de indígenas que viviam aqui quando os colonizadores portugueses chegaram. Pediu para sublinhar, está aqui, de 2 a 4 milhões. Perfil. Jean-Baptiste Debré foi um pintor e desenhista francês. Ao vir para o Brasil, Debré retratou diversas cenas do Brasil imperial do século XIX, ou seja, até 1900, de 1801 a 1900. Em viagem pitoresca e histórica ao Brasil, obra dividida em 3 volumes, o artista se dedicou a representar a cultura indígena, a relação entre brancos e negros escravizados e as tradições populares. Quantidade de indígenas na população brasileira, 2010. Glossário: terra indígena. Terra ocupada pelos povos indígenas para produzir o próprio sustento de acordo com seus costumes e tradições. São reconhecidas e demarcadas pelo governo federal. Em terras indígenas, 517.383, 57,7%. Fora de terras indígenas, 379.534, 42,3%. Cada quadradinho igual a 10 mil pessoas. Total de 896.917 indígenas. Inclui as pessoas residentes em terras indígenas que não se declaram como indígena, no quesito cor ou raça, mas se consideram indígenas de acordo com as suas tradições, costumes, cultura, antepassados, etc. 3. Circule no diagrama o número total da população indígena em 2010. 4. Por que você acha que a população indígena diminuiu tanto ao longo do tempo? 5. Observe as imagens e responda as perguntas. Os Kayagang estão entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil e ocupam pouco mais de 30 áreas distribuídas sobre seu antigo território, nos estados de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Os Chavantes são um grupo indígena que vive no estado do Mato Grosso. Letra A. Na fotografia dos Kayagang caçando, o que demonstra hábitos indígenas antigos?
O que mudou? B. O que as crianças chavantes estão fazendo? Você brinca assim também? Os povos indígenas tiveram um papel fundamental na formação do povo e da cultura brasileira. O estabelecimento e a proteção de terras indígenas no país garante a sobrevivência física e cultural desses povos. Muitos brasileiros, por exemplo, têm origem indígena. Entretanto, a influência dos povos indígenas vai além da origem da população e de seus traços físicos. Vários elementos de sua cultura estão presentes no nosso cotidiano. Influências indígenas na cultura brasileira. Nomes: abacaxi, arara, jacarandá, caju, curitiba, Maceió. Plantas medicinais: arruda, catuaba, marapuama, andiroba, guaraná, copaíba. Artesanato: cerâmica marajoara, cestaria, instrumentos musicais, rede de descanso. Culinária: mandioca, canjica, tucupi, pipoca, beiju, açaí. Cult: você se deu conta da quantidade de palavras indígenas presentes no português do Brasil? Essa mistura enriquece bastante o nosso idioma. No livro Tupiliquês, César Obaide utiliza palavras de origem tupi unidas aos limariques, poemas curtos de origem inglesa, formando essa nova palavra. Que tal mergulhar nesse universo de Tulipiquês? É o livro de 2013. G. Pesquise e escreva outros tipos de influências indígenas na cultura brasileira. Povos africanos. O Brasil foi o país que mais trouxe africanos para o continente americano de maneira forçada. Entre os séculos XVI e meados do XIX, século XVI até 1600, ou seja, de 1501 a 1600, e meados do século XIX, ou seja, até 1900, de 1801 a 1900, vieram mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças na condição de escravizados para o Brasil. Número 1. Observe a gravura a seguir, depois converse com um colega e responda às perguntas. Letra A. Em que condições os escravizados africanos eram trazidos para o Brasil? B. Como você acha que eram as condições de trabalho às quais eles eram submetidos? C. Quais influências culturais os africanos trouxeram para o Brasil? Johann Moritz Rugendas foi um pintor, desenhista e gravurista alemão que retratou costumes, paisagens, fauna e flora brasileiros. Sua obra é fundamental para o conhecimento da sociedade e da paisagem sul-americana no século XIX. A gravura anterior mostra as condições de viagem dos africanos nos navios negreiros. Os africanos que vieram para o Brasil não pertenciam a um único povo. Eles vinham de diversas regiões da África, como Costa do Marfim, Nigéria, Luanda e Moçambique. Os dois principais povos africanos que vieram foram os sudaneses e os bantus. Ao chegar ao país, a maior parte dos escravizados foi para Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O comércio de africanos para o Brasil ocorreu aproximadamente por 3 séculos, estendendo-se de 1580 a 1850. Então, reparem, 1580 está dentro do que foi dito ali, do século XVI ao XIX. Os escravizados africanos foram a principal mão de obra usada nas mais diversas atividades produtivas desenvolvidas no Brasil durante o período colonial e o Império. Eles trabalharam nas plantações, na mineração, na construção de casas, pontes e igrejas, no calçamento de ruas, como empregados domésticos, entre outras atividades. 2. Observe as obras a seguir e escreva quais trabalhos as pessoas estão realizando em cada uma delas. A letra A, B e C. Uma senhora brasileira em seu lar, Jean-Baptiste Debré, 1823. Negros vendendo galinhas e peru, Jean-Baptiste Debré, 1820. Engenho manual que faz caldo de cana, Jean-Baptiste Debré, 1822. O
Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. Ela durou até 1888. Mesmo após a libertação, os ex-escravizados e seus descendentes permaneceram em más condições de vida. Muitos não tinham profissão definida, estudo, lugar para morar ou dinheiro. Portanto, vários continuaram trabalhando nas áreas rurais. A partir de 1930, essa população também migrou e se instalou nas periferias das grandes cidades, geralmente sem acesso a boas oportunidades de trabalho e estudo. Dados recentes do IBGE mostram que a pobreza entre os afrodescendentes ainda é muito grande. Nesse contexto de vulnerabilidade e desigualdade, o racismo e o preconceito foram reforçados na sociedade brasileira, apesar do fim oficial da escravidão. Número 3. Leia o texto a seguir, depois converse com seus colegas e seu professor e responda as perguntas. IBGE mostra as cores da desigualdade. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem menos com o desemprego e são maioria entre os que frequentam o ensino superior, por exemplo. Já os indicadores socioeconômicos da população preta e parda, assim como os dos indígenas, costumam ser bem mais desvantajosos. Letra A. Em sua opinião, há democracia racial no Brasil? B. Por que você acha que a situação socioeconômica da população preta e parda é tão desvantajosa se comparada à da população branca? O Brasil é o país que tem maior população de origem africana fora da África. Por isso, a cultura do continente africano tem grande influência em todo o nosso país, com destaque na região Nordeste. Os povos africanos trouxeram muitas técnicas que aprimoraram as atividades de mineração e pecuária. No início do século XIX, as manifestações culturais da África eram proibidas no Brasil, porque os europeus classificavam essas populações como atrasadas, se comparadas à população europeia. A partir do século XX, as manifestações da cultura africana começaram a ser aceitas e reconhecidas como expressões nacionais que influenciam o cotidiano de todos os brasileiros. Glossário. Democracia racial. Ideia de que a mistura entre os povos que originou a população brasileira gerou uma convivência harmônica das diferenças étnico-raciais na sociedade brasileira. Porém, essa ideia se espalhou ocultando o racismo, ainda muito presente nas relações sociais dos brasileiros. Dança e música. Instrumentos musicais, agogô, atabaque, berimbau, ritmos, samba, maracatu, afoxé, choro, danças, jongo, capoeira. Culinária, caruru, acarajé, vatapá, feijoada. Vocabulário, angu, batuque, cafuné, dendê, inhame, mungunzá. Religião, candomblé, umbanda. 4. Você conhece algum dos itens citados no esquema? Quais? Converse com um colega. Acredite se quiser. Você sabia que o ofício das baianas, que preparam e vendem acarajé, se tornou um patrimônio cultural imaterial no Brasil? É assim que são chamadas as práticas e tradições culturais passadas de geração em geração. Músicas, arte, festas e saberes são exemplos de manifestações culturais que podem ser reconhecidas por instituições do governo como patrimônios culturais imateriais. O acarajé é um bolinho feito de feijão fradinho, amassado e frito no azeite de dendê. Ele pode ser recheado com vatapá, caruru, camarão seco e salada. Você já teve a oportunidade de experimentá-lo? É uma delícia. Povos europeus portugueses. Número 1. Observe a imagem a seguir, converse com um colega e depois responda as perguntas. Letra A. O que você vê na imagem? B. O que você acha que as pessoas estão fazendo? C. Qual foi o primeiro povo europeu que chegou ao Brasil? O Brasil recebeu uma grande influência dos povos europeus em sua cultura, chegado em 1500. A colonização começou somente em 1530, quando os portugueses passaram a se preocupar com uma possível invasão de outras nações no Brasil, como Holanda, Inglaterra e França. A colonização do Brasil
se baseou na exploração, na produção e na comercialização de diversos produtos ao longo do tempo, como a cana-de-açúcar, o ouro e o café. 2. Você imagina como foi o encontro inicial entre portugueses e indígenas? Observe a imagem abaixo e escreva como você acha que cada grupo se sentiu. 3. Leia o texto a seguir e depois marque com um X as alternativas corretas. Território brasileiro e povoamento. Nos primeiros 2 séculos de colonização vieram para o Brasil cerca de 100 mil portugueses, uma média anual de 500 imigrantes. No século seguinte, este número aumentou. Foram registrados 600 mil e uma média anual de 10 mil imigrantes portugueses. O ápice do fluxo migratório ocorreu na primeira metade do século XX. O século XX é 2000, ou seja, de 1901 a 2000. Entre 1901 e 1930. A média anual ultrapassou a barreira dos 25 mil. Glossário, ápice, ponto máximo, culminância. Tem as opções ali, ó. O fluxo de imigrantes portugueses diminuiu ao longo dos séculos. O fluxo de imigrantes portugueses aumentou até o século XX, correto. Foi o século XX que o Brasil recebeu o maior número de imigrantes portugueses, correto também. Mais de 200 mil portugueses vieram para o Brasil nos 2 primeiros séculos de colonização. Não está correto. 4. Em sua opinião, por que tantos portugueses migraram para o Brasil quando o país era colônia de Portugal e depois? Entre os povos de origem europeia, os portugueses foram os que mais influenciaram a formação do povo brasileiro. Por serem os colonizadores, sua cultura predominou sobre as demais. O Brasil foi colônia de Portugal até 1822, quando foi proclamada sua independência. Portanto, na formação da cultura brasileira, há muitas marcas da cultura portuguesa. Religião. A maioria da população brasileira segue a religião católica. Língua. A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Festas. A festa junina, carnaval, fandango, cavalhadas. Culinária. Bacalhau, caldo verde, linguiças, cozido. 5. Você conhece algum dos itens citados no esquema? Quais? Converse com um colega. Outros povos que influenciaram a formação cultural do Brasil. Além dos portugueses, indígenas e africanos, outros povos influenciaram a formação da cultura brasileira. Número 1. Com um colega, observe o quadro e depois responda as perguntas. Imigração por nacionalidade. Alemães, espanhóis, italianos, portugueses, japoneses, outros, total. Entre 1889 e 1899, 128 alemães vieram para o Brasil, 106 espanhóis, 126 italianos, 803 portugueses, nenhum japonês e 456 de outras nacionalidades. Eu vou pular para cá, ó, que foi no início da Segunda Guerra Mundial, 1939, 888 alemães vieram. Depois vieram bem mais, ó. No período de 1950 a 1959, foi o ápice da vinda de imigrantes alemães, 5.984. E o ápice dos espanhóis foi no período anterior, de 1940 a 1949, 2.180 espanhóis. E aí você vê que o ápice de 3.522, no mesmo período que vieram mais espanhóis para o Brasil, vieram também italianos. E 8.548 portugueses nesse mesmo período. E os japoneses, o ápice foi de 5.892 entre 1970 e 77. Muito interessante, né? Bom, essa análise vai dar para responder essas perguntas. Ó. Em qual período chegaram mais imigrantes ao Brasil? Está aqui, entre 1960 e 69. Está aqui, ó. Por quê? Porque no quadro geral você vê 38.929. Interpretação simples, né, gente? Em qual período chegaram menos imigrantes? Quais foram as 2 principais nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil? Qual a principal nacionalidade de imigrantes que vieram para o Brasil entre 1970 e 77? Você é descendente de alguma dessas nacionalidades? Qual? Os grandes fluxos de imigrantes começaram a chegar ao Brasil em 1808, quando a família real veio fugindo de Napoleão, na invasão francesa a Portugal, Lisboa. Fluxo de imigrantes para o Brasil, 1820. A partir de 1820, muitos alemães e italianos foram para a região sul, onde fundaram cidades, desenvolveram a pecuária e a agricultura.
1888, com a abolição da escravidão, chegou ao Brasil, principalmente na região sudeste, um grande número de imigrantes italianos para trabalhar na lavoura de café. 1904, a partir de 1904, começou a se intensificar a imigração de asiáticos, libaneses, sírios, turcos, chineses e japoneses. 1960, na década de 1960, vieram os coreanos. Na década de 1980, começaram a vir africanos de Angola e Moçambique. Além dos portugueses, imigrantes europeus, asiáticos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Sírios e turcos, culinária, quibe, esfirra, comércio, vocabulário, alface, javali, laranja, etc. Italianos, culinária, massas e pizzas, vocabulário, ciao, mortadela, maestro, religião católica. Japoneses, culinária, sushi, sashimi, religião budista, uso de bambu, cultivo de diversas hortaliças e frutas. Alemães, diversificação da agricultura, cultivo de trigo e criação de suínos. Arquitetura. 2. Quais dos itens citados no esquema você conhece? Converse com um colega. Escolha um dos povos europeus apresentados no esquema acima. Em seguida, selecione um aspecto de sua cultura culinária, danças, arquitetura ou religião, por exemplo, e pesquise mais detalhes sobre ele. Quais são as suas principais características? Em que lugar do Brasil é mais comum? Escreva a seguir o que descobriu e compartilhe com seus colegas. Diferentes manifestações culturais das grandes regiões brasileiras. Número 1. Observe as imagens abaixo e depois responda às perguntas. Cavalhada em Poconé, no estado de Mato Grosso. Grupo de Maracatu em Recife, no estado de Pernambuco. Alegoria no Festival de Parintins, no estado do Amazonas. Oktoberfest em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Festa do Divino Espírito Santo, no estado de São Paulo. Letra A. Você conhece essas manifestações culturais? B. Onde elas acontecem? C. Qual você acredita a origem delas? O Brasil é um país com grande extensão territorial, que ocupa a maior parte da América do Sul. Com isso, apresenta uma grande variedade de manifestações culturais, distribuídas por suas regiões. Vamos conhecer as principais manifestações presentes em cada uma das regiões brasileiras? Região Centro-Oeste. No Centro-Oeste acontecem as cavalhadas, cultura portuguesa, entre parênteses, celebração de origem medieval. No estado de Goiás, o Festival de Dança Folclórica Cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária tem influência indígena, paulista e mineira. São exemplos de pratos galinhada com pequi e guariroba, empadão goiano, pamonha, angu, curau e peixes do Pantanal. Região Sul. Na região Sul, são muito populares eventos como a Festa da Uva, entre parênteses, cultura italiana, e a Oktoberfest, entre parênteses, cultura alemã. O fandango de influência portuguesa e espanhola, o pau de fita e a congada são tipos de dança também, herdados dos europeus. Já na culinária, há churrasco, chimarrão, pirão de peixe e vinho. Região Norte. Na região Norte, há festas como o Círio de Nazaré, celebração católica e o Festival de Parintins, que é a maior festa do boi bumbá do país. A culinária apresenta grande herança indígena, com pratos como tacacá, pato no tucupi e picadinho de jacaré. Região Nordeste. No Nordeste ocorrem danças e festas populares como maracatu, frevo e reisado. Alguns dos pratos típicos são sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada e tapioca. Região Sudeste. Por fim, no Sudeste temos a Festa do Divino, os festejos de Páscoa e peregrinação à Aparecida do Norte e o Carnaval. Pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, muqueca, capixaba, feijoada, farofa e pirão são comidas típicas da região. 2. O texto menciona diferentes manifestações culturais de acordo com cada território. Comente o que você sabe sobre alguma manifestação cultural típica da região de onde vive. Estamos quase finalizando o capítulo. Atividades finais.
1. Leia a notícia a seguir e depois responda as perguntas. Como raça e gênero, entre parênteses, ainda, afetam as suas chances de conseguir emprego e bons salários? Dois fatores ligados a desigualdades históricas ainda são determinantes para se obter emprego e bons salários no Brasil: raça e gênero. A população negra, formada por pretos e pardos, de acordo com a nomenclatura adotada pelo IBGE, é maioria na longa fila do desemprego e ganha 56% do rendimento médio dos brancos, segundo os últimos dados do Instituto. Abre aspas. Enquanto a taxa média de desocupação, entre parênteses, foi de 13% no segundo trimestre e dos brancos ficou em 10,3%, já as taxas dos pretos e pardos ficaram respectivamente em 15,8% e 15,1%. São diferenças históricas e que continuam bastante marcantes, fecha aspas, afirma Simara Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. Já as mulheres recebem 76% da remuneração dos homens, apesar de serem mais escolarizadas e acabam, entre aspas, subutilizadas. Segundo o IBGE, 28,1% das mulheres aptas a trabalhar estão atualmente fora do mercado ou trabalhando apenas parcialmente. Isso é visto pelo Instituto como uma subutilização, ou seja, uma mão de obra que tem potencial, mas é desperdiçada. Letra A. De acordo com a notícia, quais os fatores ligados a desigualdades históricas ainda são determinantes para conseguir emprego e bons salários no Brasil? B. Por que o autor afirma que essas são diferenças históricas? 2. Observe o quadro com dados populacionais do IBGE. Ano 1991, número de pessoas 306 mil, 2000, 734 mil e 2010, 896 mil. Letra A. De acordo com os últimos censos, a população indígena no Brasil cresceu ou diminuiu? As opções. B. Quantos indígenas foram registrados a mais em 2010 em comparação a 1991? C. Por que você acha que isso aconteceu? 3. A população indígena não está distribuída de modo igual pelo território brasileiro. Observe o gráfico a seguir. Distribuição da população indígena por região, 2010. 130 mil centro-oeste, 74 mil no sul, 97 mil no sudeste, 208 mil no nordeste e 305 mil no norte, aproximadamente. Agora, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A região sul é a que tem o menor número de indígenas. Basta olhar lá. Verdadeiro. A região nordeste é a que tem o maior número de indígenas. Não, é a norte. A região norte tem um grande número de indígenas por causa da floresta amazônica. Verdadeiro. A região sudeste tem uma quantidade elevada de indígenas por causa das indústrias. Falso. 4. Analise os dados sobre a população brasileira de 2010 a 2021. Aí tem o gráfico para analisar. Dá uma pausa. Quais mudanças podem ser identificadas na população? Indique uma razão que explique tais mudanças. 5. Os imigrantes europeus e asiáticos trouxeram várias contribuições para a formação do povo brasileiro. Complete o quadro com uma contribuição de cada povo. Portugueses, alemães, italianos, japoneses, sírios e turcos. É só pesquisar lá nas páginas anteriores. 6. Como já vimos, Debré retratou a vida da população brasileira no período imperial durante sua estadia no Brasil. Analise a imagem e responda quais grupos sociais estão sendo mostrados e o que cada um está fazendo. 7. Escreva abaixo exemplos de influências culturais africanas que você percebe na sua vida. 8. Além dos indígenas e africanos, o Brasil também teve grande influência dos europeus em sua formação. Letra A. Qual foi o primeiro grupo de europeus a chegar no Brasil? Portugueses. B. Os europeus vieram ao Brasil para colonizar e explorar o território brasileiro. 9. O Brasil recebeu muitos imigrantes europeus e asiáticos. Encontre no diagrama a seguir 7 nacionalidades desses imigrantes: italianos, japoneses, alemães, sírios, espanhóis, portugueses e turcos. 10. Leia a notícia e depois faça o que se pede.
Forró do Distrito Federal participa de pesquisas para reconhecer ritmo como patrimônio imaterial do Brasil. O forró feito no Distrito Federal pode ser considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil. O ritmo nordestino que veio parar na capital federal está contemplado em uma pesquisa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, entre parênteses, que investiga a complexidade das matrizes tradicionais do forró em todo o país. A pesquisa é uma das etapas do processo de avaliação de bens imateriais com o intuito de torná-los patrimônios nacionais. Na prática, o reconhecimento tem como consequência, além da declaração do valor cultural, a construção de um plano de salvaguarda. Glossário. Salvaguarda, proteção e garantia dadas por uma autoridade ou instituição. Letra A. Sublinhe de vermelho a manifestação cultural presente na notícia e de amarelo o local onde essa manifestação cultural acontece. Tá ali, foi sublinhado vermelho, forró, Distrito Federal, em amarelo. B. Qual é o fato principal da notícia? C. Você concorda que essa manifestação cultural seja considerada um patrimônio cultural imaterial do Brasil? Por quê? 11. A identidade cultural brasileira é diversificada. Pesquise e escreva uma legenda explicativa para cada uma das fotografias, fornecendo informações sobre as manifestações culturais representadas. Carnaval, cavalhada, jongo, festa junina. 12. Pinte cada região do Brasil de uma cor. Em seguida, indique na legenda a cor e escreva um elemento cultural típico de cada região. 13. Observe a charge a seguir e escreva um parágrafo sobre a importância da preservação da cultura indígena para o povo brasileiro. Relembrando, desenhe influências culturais de cada um dos povos representados. O Brasil também recebeu influência de pessoas vindas dos seguintes países. Eu aprendi a identificar os povos que participaram da formação do povo brasileiro e de sua identidade, reconhecer a diversidade cultural de diferentes povos, valorizando sua riqueza, identificar as contribuições de diferentes povos para a formação cultural da população brasileira, reconhecer diversas manifestações culturais nas diferentes regiões brasileiras e suas origens. E finalizamos o capítulo 2. Boa sorte nas provas, fiquem com Deus, saúde.